Hoje vamos aprender sobre o Simple Past, aquele tempo verbal que a gente usa o did. Eu sou Carla Viana e você está no Inglês Sem Dúvida. Primeiro, é muito importante que a gente entenda a intenção do Simple Past, quando que a gente pode e deve usar esse tempo verbal. E segundo, precisamos aprender como fazer as frases, como montarmos as frases, na afirmativa, negativa e interrogativa. Falando sobre a intenção, o Simple Past é um tempo verbal que fala sobre alguma coisa que aconteceu no passado que tenha tempo definido, ou seja, que a gente coloque na frase quando aconteceu a ação. Por que é tão importante colocar o tempo definido? Porque caso a frase não tenha o tempo definido, muitas vezes acaba se tornando um outro tempo verbal, que não é o Simple Past. Quando falamos de tempo definido em inglês, nós podemos usar algumas palavras típicas do Simple Past. Yesterday, last. Esse last é sempre o último ou passado. Por exemplo, last week, last year, last month, last night. Podemos usar também o ago, que é atrás. 2 days ago, 1 month ago, 3 weeks ago. Podemos usar também o when, quando. When I was a child, when I was a teenager. E também podemos usar o ano. In 1910, 99, in 2020. E assim por diante. Esses são exemplos de tempo definido que você precisa colocar nas frases. Agora vamos para a segunda parte. Como que a gente monta uma frase no Simple Past? Lembra que esse Simple Past que eu vou passar para vocês, ele inclui todos os verbos, menos o verbo to be. O verbo to be tem um jeito diferente de montar. E eu vou deixar aqui na descrição o link para você aprender a fazer o Simple Past só do verbo to be. Na forma afirmativa, nós vamos pegar o verbo trabalhar, to work. Nós vamos simplesmente colocar o passado do work, que é worked, e vamos colocá-lo depois de todos os sujeitos, de todos os pronomes. I worked yesterday. Se a gente trocar o sujeito, vai ficar exatamente igual. You worked yesterday, she worked yesterday, e assim por diante. E pronto! Caso o verbo seja irregular, a lista de verbos irregulares que eu vou deixar aqui na descrição vai ser muito útil até a gente conseguir memorizar todos eles. Vamos pegar um exemplo de um verbo irregular, o verbo ir, to go. O passado do verbo to go é went, por isso que ele é chamado de irregular, porque ele muda o jeito dele no passado. Mas a parte legal da história é que went vai ficar igual para todas as pessoas também. Então nós temos I went to school yesterday. E assim pode ser com todos os sujeitos. You, he, she, it, we, you, they went to school yesterday. Agora que a gente já sabe fazer a forma afirmativa, na negativa, nós precisamos de um auxiliar. O auxiliar é uma palavra que não tem uma tradução, mas ela vai ajudar a gente a formar a negativa e a interrogativa. Na negativa, ela vai se juntar com a palavra da negação, que vai ser o not. Juntando as duas palavras, teremos o didn't. Na negativa, também é importante a gente voltar o verbo para a forma normal. Se na afirmativa estava I went to school, na negativa vamos colocar I didn't go to school. O didn't vai simplesmente significar não e o verbo voltou para a forma normal. Na tradução, eu não fui para a escola. E assim vai acontecer com todos os sujeitos. Você pode colocar o sujeito que você quiser no começo da frase, que vai ficar sempre igual, seja pronome ou seja o nome de alguém. E na interrogativa, nós vamos simplesmente pegar o auxiliar, que é o did, e colocarmos ele antes do sujeito. Teremos então did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. E o verbo, na interrogativa, também volta para a forma normal. Did you go to school yesterday? Podemos responder essa pergunta usando somente o auxiliar. Yes, I did, que significa sim, eu fui para a escola ontem. Mas você não precisa escrever a frase inteira, porque o auxiliar já está aí para te ajudar a simplificar a resposta. Ou você pode responder, no, I didn't. Não, eu não fui à escola ontem. Vamos resumir? Simple Past é usado para falar sobre uma ação que aconteceu no passado com um tempo definido. Na afirmativa, usamos o sujeito e um verbo que pode ser regular, quando se usa o ed, ou irregular,
que está na lista aqui na descrição para a gente colocar na afirmativa. Na negativa, vamos usar o didn't e o verbo volta para a forma normal. Na interrogativa, colocamos o did na frente do sujeito e o verbo também volta para a forma normal. Quer ver mais vídeos sobre tempos verbais? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Inglês Sem Dúvida.